Oi, oi, Jojo, é bom? Eu sou o Figurante e bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos falar de Death Note. Sim, Death Note, um anime que eu gosto bastante, uma obra que eu aprecio. E queria falar um pouquinho dela, né, nos dias de hoje, como ela envelheceu. E o mais importante de tudo, né, fazer uma análise de Death Note sem cope. Sem cope mesmo, sem essas desilusões e justificativas e diz que me diz que as pessoas insistem em colocar quando vou falar dessa obra, sabe? É sempre carregado de alguma coisa, de várias camadas e tudo mais, e parece que a obra em si acaba ficando ali escanteada e tudo mais, então eu queria dar o devido valor a Death Note e falar um pouquinho de algumas coisas interessantes, trazendo uma reflexão que eu espero que seja interessante para vocês. Então, aprofundando mais, o que eu quero dizer com sem cope, né? Com sem isso, é que hoje em dia eu vejo bastante gente ainda falando sobre Death Note, né? Uma obra que gera debates intermináveis até hoje, e com alguma frequência por causa do algoritmo, né? Quanto mais a gente vê, mais a gente vai ver. Eu tenho visto algumas discussões em redes sociais sobre Death Note, só que eu sinto que elas estão sempre carregadas com alguma coisa, estão sempre carregadas com algo mais, com um diz que me diz, né? Com uma justificativa de lá, uma justificativa daqui. E a obra em si parece que fica ali escanteada e às vezes até rebaixada pelo tanto que as pessoas ali tentam lidar com ela, tentam contextualizar e não sei, eu não sinto que as pessoas estão sendo tão honestas assim com a obra. Eu queria trazer uma outra perspectiva, queria trazer mesmo uma reflexão bem singela e honesta sobre o que eu acho da obra e sobre alguns pontos que são injustiçados, assim, pelo menos na minha concepção. E para começar, eu acho que a gente tem que falar um pouco sobre a premissa de Death Note, né? Que a premissa é sensacional e acho que foi o que fez todo mundo ter a curiosidade ali de assistir a obra em primeira instância, digamos assim. Porque ele nos apresenta ali um caderninho que mata pessoas. Então, basicamente, você tem o poder de matar quem você quiser escrevendo o nome dela, sabendo o nome e a aparência, né? Esses são os únicos requisitos. Aí você assina lá e papum, sabe? Você tem esse poder. Então, acho que uma coisa interessante de a gente pensar é o que a gente faria se a gente tivesse esse poder. Sim, é uma coisa boba, mas eu acho que é muito, muito rica na nossa imaginação o que nós poderíamos fazer com isso e ajuda a gente entender isso primeiro, né? Fazer essa reflexão primeiro, para depois a gente julgar os personagens ali na obra. Eu acho que é muito interessante pra gente ali, medindo mesmo pela nossa regra, pra gente ver o que a gente faria, qual a desgraça que a gente faria com um caderno desse. Alguns vão dizer aí que usariam para o bem, outros já se declarariam o mal mais absurdo que a humanidade estaria a conhecer. E eu não sei o que eu faria, sinceramente. Eu nem sei se eu posso falar o que eu acho que eu faria. Mas isso fica a cargo de vocês e com suas próprias consciências. Mas é algo que a gente tem que admitir que é legal, esse conceito, e dá pra trabalhar muita coisa com isso. E Death Note é uma obra que definitivamente explora esse lado e trabalha muito bem. Tipo, se na época já gerou todo aquele rebuliço, digamos assim, quando saiu, imagina o impacto que Death Note teria hoje, se ele saísse nos dias de hoje, com todas essas discussões que nós estamos vendo por aí, como o mundo tá hoje em dia. Imagina o quão o quanto ele mexeria nessas camadas, nesse vespeiro. E eu lembro quando as pessoas ficaram malucas quando saiu o Joker. Imagina se Death Note saísse agora, as pessoas estariam completamente malucas da cabeça. E indo mais além agora, né, aprofundando um pouco ali pros personagens, assim, dando uma passadinha ali, o que eu mais vejo ali é as pessoas fazendo umas projeções, assim, idealizando ali os personagens e fazendo de tudo pra desmerecer ele ou quem gosta dele, sabe, tendo uma coisa até que pessoal com eles. E assim, ao contrário de muita gente, eu não acho que seja uma coisa necessariamente ruim você, por exemplo, odiar um personagem, ter ódio mesmo, ter raiva de um certo personagem por algum motivo. Só que eu acho isso uma coisa que pode ser positiva, desde que você entenda que esse personagem ele não é real. Ele não existe, ele não é uma pessoa, ele foi escrito. E aí que entra a crítica, que pode ser ou positiva ou negativa. Por exemplo, é negativo quando a gente tem esse sentimento despertado pelo personagem, né? Quando ele é feito, quando o personagem é escrito ali pra ser um personagem talvez não tão bom assim, mas ele é pra ser visto de maneira positiva, assim. O autor deixa claro ali que ele tá do lado do bem, ou algo do tipo. Ele faz esse juízo de valor. Tem esse juízo de valor, mesmo assim você não comprou a ideia, e ele te despertou raiva de algum jeito, tudo bem. Eu acho que é um aspecto negativo. Agora, se o autor faz ali um personagem que não exala, digamos assim, que ele não exala pureza, ele não exala bondade, tá ali numa linha até
digamos que cinza mesmo, vamos usar essa palavra, é um personagem ali mais cinza, que pode ser visto, tem algumas ações boas, algumas ações ruins, muito mais ruins do que boas, e aí é irrelevante, mas se ele é um personagem assim, o autor não faz nenhum juízo de valor nele, você sente raiva, eu ainda acho que isso dá pra ser algo positivo, porque se a gente for ver a raiva, o ódio, é um sentimento como qualquer outro. Assim como a tristeza, assim como a felicidade, a raiva tá dentro da gente, e se uma obra ali de arte consegue evocar isso na gente, ela tem algum mérito, digamos assim. E acho que muita gente acaba confundindo isso em Death Note, né? Porque tem aquela eterna briga, né? Ah, de quem você gosta mais? Tipo aqui do L ou do Kira, não sei o que tem. E essa briga dura anos e nunca vai acabar. Só que eu acho que as pessoas às vezes se emocionam e esquecem de apreciar essa obra. As pessoas ficam muito buscando ali um herói, ficam muito ali tentando achar o vilão e tudo mais. Eu acho que Death Note não é uma obra que a gente precise gastar com isso, assim, que precisa necessariamente ter esse embate de herói e vilão. Eu acho que a gente pode simplesmente assistir e, como telespectador, a gente julgar ali no decorrer das coisas, mas tratar aquela história como uma história mesmo, como uma história trágica, assim, como uma tragédia grega, no caso, que definitivamente não precisa de um herói ou de um vilão. É ali um antagonista, é ali um protagonista, e a gente tem uma história muito rica e interessante dessas pessoas ali interagindo, todos eles com seus objetivos, todos eles com suas funções. E Death Note é uma obra que tenta ficar naquela coisa de ser fechadinha, ela se arrisca inclusive nisso, e ainda assim ela consegue costurar vários pontos. Acho que todo mundo tem algum problema com a história em decorrer do tempo, sabe? Algumas pessoas, como eu, por exemplo, acho que a obra decai muito ali depois da morte do L e tudo mais. Outros não gostam tanto do final e assim por diante. Acho que isso é normal e nós podemos falar com isso. Eu só acho que é meio injusto quando as pessoas ali elas desmoralizam a obra inteira simplesmente por não gostar de um personagem que nem foi feito pra gente gostar de fato. Eu acho que Death Note é uma grande reflexão que a gente tem que ter, assim, que a gente pode ter. E ainda é uma história muito bacana, com aqueles planos e aquela coisa de caçar o rato ali, de polícia e ladrão e tudo mais. Então acho que é interessante isso e que ele sofre um pouco por se arriscar demais, talvez. Eu acho que é isso. E depois dessa reflexão eu volto àquela pergunta que eu lhe fiz no início. O que você faria com Death Note? O que você faria? Seria considerado bom? Seria considerado ruim? Você gostaria de criar um nome em cima disso? Você gostaria de ser um mártir dali da justiça? Ou você simplesmente escreveria os nomes por diversão? Quanto tempo você acha que, tendo em posse o Death Note, você iria conseguir se controlar e ele não viraria uma muleta pra você? Quanto tempo você acha que você conseguiria usar ele de uma maneira saudável, se é que é possível? Você conseguiria não se corromper com o poder que está nele presente? São pontos assim que eu acho muito interessante, que a gente pode pensar pra gente entender o que foi ali a jornada do Light Yagami ou do Kira. Eu acho que esse é o ponto que a gente vai abordar um pouquinho mais agora. Os personagens mesmos é o que dão vida a toda essa trama, né? Como se já não bastasse uma premissa extremamente interessante, a gente tem personagens extremamente interessantes e muito distintos. A gente é apresentado ao Light Yagami, que ele ali basicamente é o ideal ali do japonês naquela faixa etária, digamos assim. Ele é um estudante ali prodígio, ele é um gênio. E além de tudo, como se não bastasse, ele é tudo isso, ele ainda é extremamente sociável. Vocês não têm ideia de como esse traço ali do personagem, esse traço ali na personalidade do Light, é esquecido por grande parte das pessoas quando elas vão ter as discussões. Elas começam a xingar ali o Light, tudo bem, faz parte, mas elas esquecem que o Light não era um cara assim que tinha problemas em socializar ou em conversar. Ele não era aquele cara tímido, longe disso. Ele sabia conversar com todo mundo, assim, ele tirava de letra. As skills sociais dele eram incríveis e por isso ele é tratado como um gênio. Porque, de novo, lá no Japão, isso também é difícil. Lá tem bastante gênios, essas coisas, né? Bastante gente, sim. Só que é difícil uma pessoa ter tudo isso e ainda ser sociável. Então, por isso o Kira, o Light, no caso, né? Era alguém tão poderoso nesse sentido, socialmente falando, porque ele tinha de tudo. Ele era um cara perfeito aos olhos da sociedade. E aí que acho que começa as coisas. Tipo, um cara desse com um caderno, com Death Note, definitivamente vai ser um problema. Definitivamente vai ser alguém que vai além das expectativas de qualquer pessoa normal. Então é interessante a gente ter em conta nisso para poder analisar o personagem depois, para poder analisar tudo que ele fez e tudo que ele poderia ter feito a mais se os planos dele se
concretizassem. E assim, falando do Light, né, não tem como não falar do Kira, né, da personificação de tudo isso do cara com um caderno. E aí que vem um pouco do cope que eu vejo o pessoal fazendo, né? As pessoas ali, às vezes, ficam julgando ali os erros do Kira que ele teve, os erros ali de alguns planos e tudo mais, mas eles não levam em conta todo o personagem, que nem eu disse, do Light Yagami, da junção, do caderno. Vamos lá, é basicamente a história de um adolescente egomaníaco com síndrome de Deus. Me fala, como um cara desse não vai agir na emoção? Em algumas vezes, como um cara desse não vai cometer alguns erros que talvez ele não cometeria se ele fosse mais maduro aqui na cabeça. Então, isso é uma das coisas que a perfeição dele, digamos assim, perante a sociedade, traz a ele também. Ele dá, digamos que esse bônus que acaba sendo um ônus na hora de lidar com situações, que a partir do momento que ele tenta ali querer ser um deus, ele tenta ali deixar a sua marca, ele também vai ter que lidar com várias outras coisas que são consequências disso. De novo, se ele não quisesse ser pego, se ele não quisesse ele ser exposto, ele não teria jamais feito essa marca. Então não é a marca que eu digo, é das pessoas morrerem de infarto, né? Morrerem ali de ataque no coração repentino. Então desde o começo, ele não é que uma briga de justiça, de fato, não é uma briga pelo quem tá certo, pelo que o Kira tá querendo fazer ali, o bem à humanidade, longe disso. Ele justamente quer se tornar o bem, ele quer se tornar personificação do bem, porque se ele já é um cara perfeito ali pela sociedade, ele acha que ele tem o direito e que ele foi escolhido, digamos assim, pelo caderno ter caído na mão dele. Ele acha que o significado dessas duas coisas, de tudo isso que aconteceu, é justamente um sinal de que um sinal divino de que ele ali tem que se assumir como Deus ali desse mundo, digamos assim, ou do novo mundo, como ele fala, e que ele tem esse direito. Eu acho que aí que tá, as pessoas se perdem. Ele acha que ele tem esse direito mesmo de assumir essa posição, então nunca foi, digamos assim, ele nunca quis ser visto talvez como um bom samaritano, talvez bem lá no início, mas eu acho que se a gente tirar um pouco essa parte de não, o Kira tá fazendo pelo bem, eu não sei o que tem, não, o Kira comete muitos erros ali, ele é muito burro, ele se expôs logo ali no segundo episódio e tudo mais, mas acho que o ponto não é esse. Eu acho que os erros, digamos assim, de inteligência ali que às vezes as pessoas cobram, né? Porque, de novo, às vezes as pessoas acham que os personagens são reais, e eu vi muita gente que parecia que tava julgando a inteligência do Kira como se eles fossem concorrer no Enem ali. Como se os dois estivessem concorrendo pela mesma vaga do Enem. Falando, eu sou muito mais inteligente que o Kira, eu não cometeria esses erros, olha só. Que erro patético, como que ele pode pensar numa coisa dessa? Enquanto que os erros ali estão realmente intrínsecos ali em quem ele é. Porque, além de tudo, além dele ser esse adolescente aí que acha que tudo ali tá virado pra ele, né? Que ele tem esse direito, ele tem esse ego gigantesco, ele tem essa síndrome mesmo de Deus, que vai bem mais que uma síndrome, né? Bem maior que uma síndrome, eu não sei como classificar. Só que, além das contas, ele ainda é um serial killer. Porque, de novo, além de tudo, ele tem esse traço aí de matar todo mundo da mesma maneira. Então ele nunca quis não ser visto de algum jeito, digamos assim. A partir do momento que ele começa a matar as pessoas só desse jeito, é óbvio que ele quer criar ali uma linha, ele quer mesmo ser um serial killer, ser reconhecido por isso mesmo no anonimato. Aí que tá o grande perigo. E o que leva a tudo isso? Serial killers deixam pistas. Isso é óbvio, isso é na história, no arco da história, na realidade, na ficção. Isso é algo em comum, isso é algo que todos eles vão deixar, justamente talvez por essa coisa de querer esse reconhecimento proibido, que é de ficar no anonimato. Você não pode ser reconhecido por esses feitos, mas ainda assim você quer atrair a atenção das pessoas, você quer fazer que as pessoas pensem assim, eu fiz tal coisa, mas vocês não sabem quem fez, mas vocês têm que ter em mente que fui eu, entendeu? Ele quer deixar aquela marca, e obviamente isso vai ser uma pista, isso vai fazer com que alguém ali vai traçar toda essa linha até chegar nele. E é nisso que desenrola a trama pra gente entrar com L na história, sabe? E é isso que é a dinâmica de Death Note. A dinâmica é muito forte justamente porque a gente tem esses dois personagens. Agora me fala, que graça teria se o Light ali, ele não quisesse ali ser o Kira, não quisesse ser nada, quisesse ser realmente ali uma espécie de bom samaritano, assim, e só ficasse ali escrevendo o nome das pessoas e elas fossem morrendo ali e sem nunca dar um traço, porque poderia fazer isso. Se ele quisesse ficar no anonimato, quisesse fazer esse trabalho, ele faria, ele só não estaria ali lista de criminosos ali, ficaria assistindo o da Atena o dia inteiro, ficaria ali assistindo esses programas aí, pinga-sangue da TV, e trabalho feito, sabe? Trabalho tudo feito, mas que graça teria
E assim, como seria possível fazer isso sem o caderno, digamos que aumentar toda aquela maldade que habita em nós? Sabe, com um poder desse, quem se seguraria? Essa que é a minha pergunta. A partir do momento que você escreve ali naquele caderninho, a partir do momento que você começa a escrever, vocês acham que tem volta? Vocês acham que teria alguma chance de ter volta daquilo? Sabe, uma coisa tão séria. E é isso que eu falo, da gente olhar como um telespectador e não olhar como se as pessoas fossem reais. Pra gente se colocar fora dessa coisa e apreciar. Sabe, apreciar tudo isso, refletir tudo nisso e ver aonde talvez o autor queira chegar com toda essa coisa, com todo esse lance de poder e de ter o poder em sua mão. Até quanto esse poder é válido, até quanto a gente consegue segurar esse poder e será que nós somos realmente dignos de ter esse poder? Somos as pessoas mais adequadas para ter esse poder? E são reflexões. Eu não quero aqui dar a resposta para vocês. Pelo contrário, eu só quero realmente mostrar como Death Note é uma obra que dá pra gente pensar nela. Ela não é aquela coisa só boba e pastelona lá, de um cara matando todo mundo. Ah, esse cara é legal, não sei o que. De um cara não querendo que o cara mate todo mundo. Ó, esse cara também é legal, sabe? Dá pra tirar mais coisa disso, sem ficar com esses diz que me diz e tudo mais. Death Note é uma obra legal. Ela envelheceu bem. Assim, ela continua sendo falada até hoje, né? Os caras até hoje ainda querem sugar um dinheirinho ali, fazendo esses live action horríveis americanos e os até que toleráveis japoneses, mas tá sempre na mídia, né? Teve até um one shot aí que é interessante também, uma outra perspectiva, e é uma obra que tá viva ainda, mesmo já tendo passado um pouquinho do tempo, assim, dela, nessa geração hoje que só se importa com o que vai sair na semana que vem. Então é um grande mérito, e eu acho que de novo isso ajuda a gente querer tirar mais Death Note, que tem muita coisa pra gente tirar. Mas agora que a gente já falou um pouco sobre o Kira, sobre o Light, eu queria falar um pouco sobre o L, que também é um personagem que eu gosto bastante. O L, ali, ele já é um detetive, ele foi criado sistematicamente para ser daquele jeito, então por isso ele não tem contato ali com as suas emoções, ele não tem contato direito com a sociedade, ele não sabe lidar com tudo aquilo, e ele é uma antítese muito grande até pro Kira, digamos assim, pro Light Yagami. Por isso que é tão legal esses opostos, e eles são opostos em tudo, assim, em ideologia, no jeito de viver, na forma de conviver, porque se por um lado o Light é aquele cara todo social, assim, que sabe falar com todo mundo, o L, ele não sabe nem como viver sozinho direito, digamos assim, ele não sabe nem como fazer algo que não seja visto como simplesmente coisa mais estranha que uma pessoa já viu, então ele não sabe se comportar em sociedade, e isso dá um tom muito legal para a obra, porque de novo, ele não sabe lidar com as emoções, e além de tudo isso, ele possui também um grande ego. Isso é algo que está presente nele e não dá pra gente ignorar na hora que a gente for falar sobre ele, justamente para entender ali a dinâmica e as decisões que ele foi tomando, porque a única coisa que eles têm em comum talvez seja esse ego, porque de resto tudo é diferente, e isso que traz uma grande obra, essas duas coisas opostas, e a gente só vendo ali o circo pegar fogo, a gente vendo um prevendo as ações do outro e tudo mais. Então é bem interessante. E eu vou falar mais do L, mas vou falar mais do L depois, porque agora eu queria já cobrir um pouco do Ryuki também, que é o último personagem que eu vou citar aqui, né? Vou citar mais esse núcleo principal mesmo, pra gente poder tirar alguma coisa disso. E o Ryuki, acho que é o personagem preferido de muita gente, personagem que todo mundo gosta, independente se a pessoa é mais fã do L ou se é mais fã do Kira. As pessoas, não, o Ryuki ali é muito legal e tudo, mas eu pergunto por quê. Você provavelmente vai me responder, porque o Ryuki ali é neutro e tudo mais, mas ele é realmente neutro? E por que eu faço essa pergunta? Porque o Kira existiria sem o Ryuki? Tipo, qual que é a premissa do Ryuki para começo de conversa? Não era simplesmente que ele estava entediado e queria ali jogar o caderno, ali dar o caderno ali no mundo dos humanos para ver no que aconteceria? Então eu acho que isso não entra muito na neutralidade. Claro, ele é neutro ali perante as ações do Kira, mas do nascimento à morte, ele tem muita culpa no cartório de tudo aquilo. E é isso que é interessante analisar também. Ele cometeu a maior atrocidade da obra, se a gente for ver, que foi dar o poder ao Light Yagami. Foi dar esse poder que, de novo, eu acho que ele não é... Nenhum humano poderia ter esse poder, assim, nenhum humano é digno de ter esse poder, que por mais bom que a pessoa seja, por mais boa que a pessoa seja, a partir do momento que ela escreveu o nome lá, já era, não tem mais volta.
Então acho que a gente não pode desconsiderar isso que o Ryuk fez, se a gente querer entender a obra mesmo, porque o Light ali, sem o Death Note, provavelmente seria só um cara ali, que talvez com os pensamentos ali meio maluco e tudo mais, mas por que ele iria abrir mão de tudo aquilo que ele tinha, de tudo aquilo que ele tinha conquistado, sabe? Se a gente for julgar caráter ou não, acho que é muito raso. Tipo, ele viveria a vida dele ali, seria um gênio, conseguiria as coisas e nada, nenhum impacto na vida de ninguém. Mas a partir do momento que ele tem a chance, de ter aquele poder, aí já era. Agora que nós já demos uma pincelada aí nos personagens, eu faço outra pergunta pra vocês. Quem de fato é a justiça? Que esse é um tema tão pertinente assim em Death Note, que é tratado tantas vezes e gerou também muitas discussões nas escolas, assim, nas quintas séries da vida. E eu lembro dessa época, uma época, olha, definitivamente uma das épocas já vividas, mas era legal. E de novo, quem é a justiça? Pro Kira, a justiça era ele. Era o ego dele, justamente por ele ter acesso ao caderno. Ele achou que fosse um presente divino, que fosse ali de fato uma passada de bastão que próprio Deus deu para ele. E ele acreditava isso, que no individual dele é ali que habitava a justiça, e o julgamento dele era um julgamento divino, e é assim que ele iria conduzir esse novo mundo dele. Agora pro L já era totalmente ao contrário, como eu falei. O L, ele acreditava que a justiça era o sistema, eram as leis ali, era todo esse sistema mesmo que nós temos ali, jurídico, digamos assim. E ele acreditava que aquilo ali era o sistema, e apesar de qualquer pessoa, de qualquer um, porque não podemos esquecer também que o L, ele não era uma espécie de pacifista ou alguma coisa assim, como às vezes algumas pessoas até tendem a achar, assim. Não, ele jogou aquele Kira falso, aquele L falso ali pra morte e nem ligou, porque o cara tava sentenciado à morte, digamos assim, ele iria morrer de todo jeito, porque teve todo um julgamento e o sistema apontou que aquele cara era culpado. E a pena dele era aquela. O L não é alguém que tá querendo mudar tudo isso, e sim, ele é alguém que acredita que nenhuma pessoa, solitariamente, ele tem realmente o direito de tirar a vida de outra sem que tudo seja feito ali por meios legais e por todo esse processo, porque ele foi criado sistematicamente num processo como esse. Então como ele iria trair essa coisa para acreditar em qualquer um? Então por isso que é tão legal a gente ver esse embate aí de duas coisas tão distintas e gera entretenimento pra gente. Só que mesmo assim, mesmo ele acreditando em tudo isso, ele também tinha uma grande falha, talvez. E acho que entra muito também naquele grande ego que eu falei pra vocês. Pelo menos eu interpreto assim, humildemente. E estou aberto também pra ver o que vocês interpretam. Mas, na minha concepção, o L, em várias vezes ali, ele teve a chance de tirar o Light de jogada por muito mais tempo, digamos assim. Ele tinha a chance realmente de falar, não, o Light é o Kira e é isso que eu vou acreditar, pelo menos por esse tempo, e vamos ver no que dá, assim. Mas não, ele nunca quis de fato fazer isso permanentemente por causa do ego dele, que ele queria provar, esfregar na cara do Light que ele era o Kira de fato. Então, além de tudo, ainda tinha isso. Era uma coisa que era quase que tão cega ali quanto a sede do Kira em se tornar o deus do novo mundo. O L também tinha toda essa sede de provar sistematicamente de que o Light era o Kira. E de novo, essas duas coisas aí geraram muitas coisas ruins, digamos assim. Quantas pessoas honestas ali e tudo mais, o L não poderia ter salvo se ele parasse o Light antes, se ele deixasse um pouco o ego de lado, de querer provar em todas as instâncias mesmo, de fazer tudo, e tivesse ali apontado o Light como Kira, pelo menos por um tempo, e em um tempo maior até do que ali o Light ficar preso e tudo mais. Mas se ele mostrasse com convicção mesmo, se ele apontasse com convicção antes, teria evitado muita coisa, mas muita coisa mesmo. E agora a justiça, que eu lhe fiz a pergunta, eu acho que a justiça não está de fato com o L e também nem com o Kira. Eu acho que a justiça está muito acima disso, porque ambas as coisas que os dois acreditam, o ego do Kira
ou vamos expandir ali, o ego humano, o ego do indivíduo, e todo um sistema, tudo isso, eles podem se corromper com o poder. São duas coisas corruptíveis, e a obra nos mostra isso, nos mostra que é possível se corromper por todo esse poder, e que a justiça não está de fato ali com ninguém, que a justiça está acima de tudo isso. E para mim tá na justiça. O que é a justiça para mim ali em Death Note? É justamente ali, sei lá, as vidas inocentes que o L acabou por salvar. Ele, com aquela equipe de policiais e tudo mais, ele fez um trabalho que, apesar de não ter sido perfeito, ele conseguiu ainda salvar muita gente pelo empenho que ele teve, por tirar forças ali, por deduções e tudo mais, então ele conseguiu salvar. Do mesmo jeito que eu acho que a justiça tá em ações ali do Kira que possam ter sido boas para alguma pessoa ali em determinada instância, mesmo não sendo de fato ali o que o Kira queria, não sei, mas aquela primeira vez, talvez, que o Light usa o caderno, naquela cena icônica também dele, que acaba por salvar ali uma menina numa situação muito horrível mesmo. Eu acho que a justiça tá nesses pequenos atos aí que não são não estão no pensamento mesmo de qualquer personagem, mas estão além de tudo isso na consequência de ações que estão ali. Eu acho que, filosoficamente falando, Death Note é uma obra que mostra que realmente eu acho que ninguém tem o direito de julgar se uma pessoa merece ou não viver, se uma pessoa merece ou não existir, senão alguém muito acima de nós. Eu acho que toda aquela estética gótica de Death Note, aquelas paradas que eles gostam de usar, cruzes e até referências bíblicas em vários atos, eu acho que não é à toa tudo aquilo. Eu acho que realmente o autor quer passar uma mensagem dessa de que a justiça só pode ser concebida por alguém muito acima da gente, que tudo em torno da gente pode ser corruptível, ainda mais com um grande poder desse envolvido. Eu acho que ele mostra que de fato ninguém tem o direito de ter esse poder, que ninguém é digno de brincar com esse poder, e todo mundo que brincar com isso vai causar umas consequências que não vão ser reparadas tão facilmente, e que só algo muito acima de nós tem a capacidade de julgar tudo isso. Pelo menos é uma das interpretações que eu tenho, e você pode me dizer qual é a sua também, que eu ficarei feliz em ouvir, porque eu gosto disso, eu gosto sempre de expandir esse diálogo em torno de Death Note, em torno de qualquer obra que eu consumi, e Death Note é uma obra muito rica, que infelizmente hoje, mesmo as pessoas ainda continuam mantendo um debate vivo, eu acho que o debate acaba sendo muito raso, e tem muita coisa interessante que a gente pode tirar de Death Note, além dessas coisas que a gente vê por aí. E espero que esse vídeo aqui tenha sido minimamente interessante para vocês, refletirem um pouco sobre essa obra, e é isso. Muito obrigado por terem assistido, e até a próxima.